Conheçam Wenner. Ele nasceu em 1944. Ele era um homem de 38 anos que vivia em Chicago, Estados Unidos. Wenner foi descrito como um homem generoso e de bom coração. Quando estava com 19 anos, ele se mudou de seu país natal, que era a Alemanha, foi para os Estados Unidos e, como ele não levou muito dinheiro, ele precisou trabalhar em qualquer coisa porque ele precisava se sustentar. Alguns anos depois, quando estava com 23 anos e estava trabalhando entregando revistas e jornais na casa das pessoas, ele se apaixonou por uma mulher. Eles então se aproximaram, começaram a namorar e se casaram um ano depois. No decorrer dos anos, eles tiveram 2 filhas. Inicialmente, a vida financeira deles não era fácil. Eles começaram vendendo alguns pequenos utensílios na rua, faziam de tudo para dar o melhor para as filhas. E por isso, em 1966, eles decidiram se mudar para Chicago, abriram uma pequena loja de venda e instalação de som em carros e também passaram a morar nos fundos dessa loja. Apesar de abrirem essa loja, as coisas ainda eram bem difíceis. O casal dividia a única cama que tinha com as 2 filhas, no local não tinha chuveiro e por isso muitas vezes eles precisavam tomar banho na pia. Enquanto Wenner trabalhava com as vendas da empresa, era sua esposa que cuidava da parte administrativa e da parte financeira. Ela foi descrita como uma mulher leal, solícita e que fazia de tudo para ajudar seu marido. Com o passar dos anos, eles prosperaram, aquela pequena loja se tornou uma grande empresa e então Wenner se tornou milionário. Apesar de sua vida financeira estar indo bem, ele acabou se afastando da família, começou a frequentar boates, passava noites fora de casa e por isso, em 1977, após 13 anos de casamento, ele se divorciou de sua primeira esposa. Após isso, um ano depois, em 1978, ele conheceu uma mulher chamada Deborah em uma das boates que ele frequentava. Essa mulher tinha 24 anos, ela trabalhava como stripper e assim que Wenner a conheceu, ele logo se apaixonou por ela. Eles então começaram a sair juntos, 2 meses depois se casaram e as filhas dele ficaram muito chateadas porque, segundo elas, nessa época, elas nem sabiam que o pai estava se envolvendo com alguém e também falaram que ele não as convidou para o casamento. Após a lua de mel que ele passou no Havaí, ele chamou as filhas até sua casa, contou para elas que tinha se casado e então as meninas repararam que muitas coisas na casa estavam diferentes. Elas disseram que Deborah tinha mudado tudo e que só havia fotos dela naquela casa. De acordo com as pessoas que viviam ao redor do casal, Wenner era completamente apaixonado por Deborah, fazia tudo o que ela queria e nunca lhe dizia não. Ele sempre a presenteava com diamantes, ouro, casacos de pele, carros luxuosos e eles viviam em uma casa muito luxuosa. Com o passar do tempo, mais ou menos um ano após o início do casamento, em uma matéria se diz que Deborah começou a se irritar com a presença das enteadas em sua casa. Parece que as meninas viviam com a mãe, mas elas visitavam o pai com frequência. Deborah não queria as meninas em sua casa, começou a dizer para o marido que se elas continuassem ali, ela poderia fazer alguma coisa, e por isso Wenner ligou para a ex-mulher, pediu para ela se mudar para a Flórida, porque ele não sabia do que sua esposa era capaz. Em 1981, Deborah começou um caso extraconjugal com um homem chamado John. Ela o conheceu na empresa do marido. Aliás, eu esqueci de mencionar para vocês, assim que ela se casou com Wenner, ela começou a trabalhar na empresa dele e ali ela conheceu seu amante. De acordo com relatos, ela não fazia questão de esconder que estava com John. Ele conhecia Wenner, parece que eles chegaram até a ser amigos, mas depois disso a relação entre eles ficou bem estremecida. Apesar de Wenner saber sobre o caso extraconjugal de sua esposa, ele continuou com ela e pensou que era apenas uma aventura.
No início de 1982, o Wenner começou a ligar para alguns amigos e disse que Deborah estava gastando todo o seu dinheiro, que ela passava noites fora de casa e que ficava usando droga com seus amantes. Em um certo dia, que não foi descrito nas matérias, Deborah passou a madrugada fora de casa. Depois disso, ela chegou, estava usando somente um salto alto e um casaco de pele sem nada por baixo, e quando o Wenner percebeu isso, eles começaram a discutir. As coisas ficaram bem intensas e então ele pegou uma arma. Depois disso, Deborah saiu, entrou em seu carro e enquanto ela estava saindo da garagem, o Wenner conseguiu atirar no carro dela. Ela então foi até a polícia, contou tudo o que tinha acontecido. Infelizmente, as matérias não dão muitos detalhes sobre isso. Parece que o Wenner chegou até a passar por um julgamento, mas ele recebeu liberdade condicional. Algumas semanas depois, em mais uma data que não foi descrita nas matérias, Deborah estava dentro de um carro jogando taças de champanhe na rua. Depois disso, um policial parou esse carro e quando abriu, Deborah estava do lado de um traficante. Parece que nesse carro também tinha uma arma, só que mais uma vez as matérias não dão detalhes, não se diz se eles chegaram a ir até uma delegacia e nem o que aconteceu com eles após esse episódio. Na época em que tudo isso estava acontecendo, o Wenner chegou a entrar em contato com um advogado, disse que queria se separar, porém depois de alguns dias ele ligou novamente para esse advogado e disse que tinha desistido de iniciar o processo de divórcio. Em janeiro de 1982, Deborah também chegou a dar entrada no divórcio. Ela se encontrou com um advogado 2 vezes, falou que queria se separar do marido, porém dias depois ela ligou de novo e disse que tinha desistido, que não queria mais se separar dele. Ainda em janeiro de 1982, Deborah foi morar com seu amante. Ela começou a morar na casa do pai de John e ali nessa casa, além de John e seu pai, também vivia um homem chamado Kenneth. Algumas semanas depois, ela acabou desistindo de viver com o amante, foi atrás de Wenner e disse para ele que os dois precisavam se acertar. Por causa disso, ele a aceitou de volta e os dois voltaram a morar juntos. No dia 8 de junho de 1982, Wenner tinha combinado de se encontrar com sua ex-mulher e com sua filha mais nova. Eles marcaram de se encontrar em um restaurante, ele não apareceu e ao invés dele, quem chegou no restaurante foi Deborah. Assim que chegou ali, ela disse que o marido estava tomando banho, que logo iria chegar, só que conforme as horas se passaram, ele não apareceu e então Deborah chamou as duas para ir até uma boate. Elas aceitaram, ficaram um tempo ali e depois disso, a ex-mulher de Wenner disse que estava muito cansada e foi embora, deixando sua filha com a madrasta. Por volta de 4 horas da manhã, Deborah e sua enteada foram até a casa de Wenner. Assim que chegaram ali, elas escutaram barulho de som alto. A menina achou aquilo bem estranho e decidiu ir até o segundo andar da casa para ver como seu pai estava. Ao chegar ali, ela infelizmente encontrou Wenner sem vida, ficou muito nervosa, tentou ligar para os policiais, só que Deborah disse para ela que o ideal seria que elas fossem até uma delegacia. Depois disso, as duas foram até o departamento de polícia. Ao chegar ali, ao falar com o detetive, Deborah disse que seu marido estava sem vida e ela ainda mencionou que acreditava que o próprio Wenner tinha feito isso com ele. Depois disso, o detetive falou que ela se deitou no chão da sala, se virou e dormiu. Eles então foram até a casa de Wenner. Ao chegar ali, os policiais não encontraram sinais de entrada forçada, não acharam digitais e perceberam que Deborah estava mentindo, porque a cena daquele crime não se parecia nada com uma pessoa que tinha feito aquilo com ela mesma. Depois disso, o Wenner foi levado para uma análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ele perdeu a vida devido a tiros e que isso ocorreu cerca de 14 vezes.
Quando os detetives falaram com Deborah novamente, ela disse que ela e o marido estavam gastando mais do que ganhavam. Ela falou que eles estavam com muitas dívidas e que achava que o Wenner tinha pegado dinheiro emprestado com um criminoso. Ela falou que provavelmente foi esse criminoso que foi até sua casa e tirou a vida de seu marido porque ele provavelmente não pagou o que devia. Enquanto as investigações ainda estavam em andamento, a polícia conversou com a ex-mulher de Wenner. Ela disse que a pedido do ex voltou para Chicago porque ele pediu ajuda com os problemas financeiros da empresa. Ela falou que quando olhou a parte financeira da empresa ficou chocada e percebeu como a empresa estava sendo mal administrada. A ex-mulher ainda contou que Deborah tinha um amante chamado John. Ela disse que Wenner sabia sobre ele e achava que era apenas uma aventura, mas que quando ele percebeu que as coisas estavam sérias, ele decidiu que precisava se divorciar dela. Quando o advogado de Wenner ficou sabendo sobre tudo o que estava acontecendo, ele entrou em contato com a polícia. Ele disse que dias antes do ocorrido, Wenner entrou em contato com ele e estava achando que Deborah estava tramando com um amante para tirar a vida dele. O advogado contou à polícia que no dia que Wenner ligou para ele, disse o seguinte: "Estou com medo. Ouvi minha esposa e o namorado dela conversando. Eles não sabiam que eu estava lá e estavam falando sobre como me matar." Conforme os dias se passaram, Deborah tomou posse de tudo que pertencia a seu marido. Ela pegou sua casa, seus terrenos, seus carros, levou John para morar com ela, também tentou receber o seguro de vida dele, mas a seguradora se recusou a pagar naquele momento. Quase 2 anos depois, em janeiro de 1984, Deborah recebeu $450 mil do seguro de vida do marido. No mesmo ano, ela terminou o namoro com John e depois disso ela o expulsou de sua casa. Ainda em 1984, a polícia prendeu um homem chamado Kenneth por vender armas ilegalmente. E Kenneth é aquele homem que falei para vocês que também morava na casa do pai de John. Se lembra quando Deborah foi morar na casa de John? Então, esse homem também morava lá. Assim que ele foi preso, ele começou a se gabar para seus colegas de prisão que ele tinha usado uma arma específica e o modelo dessa arma foi a mesma que foi utilizada em Wenner. Por causa disso, os investigadores o interrogaram, perguntaram o que ele sabia sobre esse caso, disse que alguém ofereceu para ele $50 mil para que ele pudesse tirar a vida de Wenner. Ele disse que Deborah e John deram para ele a arma. Depois disso, ele testou essa arma no porão da casa e percebeu que a arma estava ruim. Por causa disso, ele devolveu a arma para John e, segundo ele, não participou desse crime. Depois disso, os policiais fizeram um acordo com aquele homem, pediram para ele usar uma escuta, para ele conversar com Deborah, para ela se incriminar. Só que quando ele foi conversar com Deborah, Kenneth fez um sinal mostrando que ela estava sendo gravada e por causa disso os policiais anularam o acordo com ele e infelizmente eles não conseguiram a confissão de Deborah. Como os policiais não tinham nada concreto contra Deborah, eles decidiram se focar em outra coisa que descobriram para que ela pudesse ser presa. Os investigadores souberam que a assinatura de Wenner tinha sido falsificada nos documentos de seu seguro de vida. Por causa disso, começaram a investigar Deborah mais a fundo e perceberam que na época em que tudo aconteceu com ele, Deborah fez algumas ligações para o agente de Wenner. Depois disso, os policiais falaram com ele e esse homem disse que sim, que ele tinha feito algo muito errado. Ele contou que em um certo dia, Wenner ligou para ele, pediu para ele tirar o nome de Deborah de seu seguro de vida, falou para colocar somente o nome de suas filhas, porque ele estava pensando em se divorciar dela. Dias depois, ele contou que Deborah foi até seu escritório, seduziu ele, pediu para ele manter o nome dela, pediu para ele falsificar os documentos e então ofereceu $3 mil para ele. Aquele homem aceitou, mexeu nessas documentações, enviou uma cópia para Wenner, só que ele acabou lendo, percebeu que o agente de seguros não tinha tirado o nome de Deborah, ficou com muita raiva, ligou para o agente, perguntou por que ele não tinha colocado só o nome de suas filhas e aquele homem não soube responder. Ele então ligou para Deborah, contou que Wenner já estava desconfiado que algo estava errado
e alguns dias depois ele ficou sabendo que o Wenner foi encontrado sem vida. Após muita investigação, anos depois, em janeiro de 1989, Deborah, John, Kenneth e Harley, o agente de seguros de Wenner, foram presos por fraude e também por conspiração de assassinato. Quando Deborah, John e Kenneth foram questionados sobre Wenner, os três disseram que eles eram inocentes. John contou que no dia que Wenner foi morto, ele estava jantando com amigos. Kenneth disse que no dia que tudo aconteceu, ele estava jantando com sua mulher, que estava em casa, e Deborah disse que ela estava no restaurante com a filha e com a ex-mulher de Wenner. Alguns meses depois, em dezembro, aconteceu o julgamento deles. Ali, Deborah se declarou inocente, porém os promotores disseram que ela estava mentindo e que ela arquitetou tudo contra o marido. Durante o julgamento, muitas pessoas testemunharam que Wenner tinha medo da esposa e que ele ficava achando que ela iria fazer algo contra ele. Em certo momento, essas pessoas falaram que Wenner até contratou um guarda-costas porque ele não sabia do que Deborah era capaz. Um dos promotores responsáveis por esse caso disse que Deborah era uma parasita narcisista que vivia para festas e dinheiro e que ela era a própria viúva negra. Ao contrário dele, os advogados de defesa de Deborah disseram que ela era uma vítima, informaram que ela teve uma infância conturbada, que o pai batia em sua mãe, nela, nos irmãos, e que por isso ela saiu de casa aos 15 anos e se tornou dançarina de boate. Ainda de acordo com o advogado, depois que ela se casou com Wenner, as coisas não ficaram tão bem assim. Segundo ele, Deborah era agredida pelo marido e que diversas vezes ela foi parar no hospital por causa disso. Quando Deborah deu seu depoimento, ela disse que jamais armou contra seu marido, que gostava muito dele e que só queria que eles ficassem bem. O irmão de Deborah também testemunhou no tribunal. Ele disse que certa vez sua irmã admitiu que foi ela que planejou tirar a vida de Wenner e John admitiu para ele que foi ele quem atirou em Wenner. John também testemunhou. Ele admitiu que estava tendo um caso com Deborah na época dos acontecimentos, mas ele negou ter tirado a vida de Wenner. Assim como ele, Kenneth também enfatizou que não tirou a vida de Wenner, mas um amigo de Kenneth testemunhou no tribunal, falou totalmente o contrário e informou que na noite que Wenner perdeu a vida, Kenneth apareceu em sua casa quase em transe e confessou que tinha tirado a vida de Wenner após ele sair do banheiro. Ele ainda disse que semanas antes do ocorrido, Kenneth foi até ele e seu irmão, ofereceu parte do dinheiro para que eles ajudassem no crime, falou que o dinheiro iria vir do seguro de vida que a mulher iria receber e que eles não precisavam se preocupar porque ela com certeza iria pagar. Mostrou para eles alguns cordões de ouro que tinha ganhado dessa mulher e então os dois chegaram até a cogitar participar desse plano. Ele disse que ele e seu irmão, que tinha falecido alguns anos antes, começaram a trabalhar com Kenneth, observaram a casa que eles iriam entrar, mas que depois de um tempo eles desistiram e não queriam mais participar do plano. Quando falaram isso para Kenneth, ele ficou muito irritado e falou para eles que a única pessoa que iria receber o dinheiro se eles não o ajudassem seria John. Apesar desse homem contar isso, os promotores acreditam que quem atirou foi John. Eles disseram que no dia em que tudo aconteceu, Kenneth provavelmente ficou dentro do carro e que foi John que entrou sozinho na casa. Os promotores ainda falaram que todos participaram desse crime visando pegar o dinheiro do seguro de vida que Deborah iria receber. Segundo eles, Deborah tinha medo do marido se divorciar e tirar tudo dela e por isso ela decidiu que Wenner deveria morrer. Ao final da audiência, após todos serem ouvidos, Deborah foi considerada culpada por fraude e por conspiração de assassinato e recebeu 22 anos de prisão. John recebeu 16 anos de prisão, Kenneth recebeu 20 anos de prisão e Harley, o agente de seguros, recebeu 2 anos de prisão por fraude.
Durante o julgamento, se falou muito sobre a morte de Wenner, mas de acordo com as matérias, eles nunca foram julgados por isso, e sim pela fraude no seguro de vida e por conspiração para tentar tirar a vida de Wenner. Ainda de acordo com as matérias, o caso de Wenner ainda está aberto e não existe nenhuma conclusão. Deborah foi liberada em 2002, ela recebeu sua liberdade condicional depois de cumprir 12 anos de prisão, e seu paradeiro atual é totalmente desconhecido. Nas matérias não encontrei nada falando sobre Kenneth ou John, mas acredito que eles já estão soltos também. Como Harley só recebeu 2 anos de prisão, ele recebeu sua liberdade muitos anos atrás. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, vem sempre aqui no canal, clica na aba vídeos e ali você vai ter acesso a todos os vídeos do canal, vai ver os que você assistiu e os que você ainda não assistiu também. Obrigada do fundo do meu coração a quem chegou ao final desse vídeo, quem tá sempre aqui comigo, obrigada de verdade, gente. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.